Oi, turma, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais uma aula, tá? Aqui em cima temos as páginas de hoje, tá? Então, da página 403 até 414. O assunto de hoje é continuando sobre sistemas políticos, tá bom? E, como sempre, começa a leitura na página 403 e até a 414, e nesse meio do caminho vocês vão encontrar alguns exercícios. Por favor, façam esses exercícios. Depois que vocês terminarem, voltem para o vídeo e eu vou comentando, tá? Esses exercícios e fazendo um resumo da matéria junto com vocês, tá bom? Então, 1, 2, 3, vai! Então, agora que você voltou, tá? Você já leu e fez os exercícios, eu vou comentar junto com vocês, beleza? Então tá. Então, começando na página 403, depois na 404, 405, 406, na 407 começam os exercícios, tá? Então, vou ler junto com vocês aqui. 1. Leia o texto e observe a fotografia. Poucas vezes na história da humanidade houve um confronto de ideologias tão significativo entre duas potências como durante a Guerra Fria, quando grandes investidores foram realizados pelos Estados Unidos e URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, em busca de avanços tecnológicos e militares. As superpotências travaram uma acirrada competição na tentativa de desenvolver satélites e foguetes, além de sistemas de localização e informação mais eficientes, tá? Dentro de tal contexto, ocorreram diversos avanços tecnológicos que puderam ser absorvidos no uso cotidiano das pessoas, como a utilização de satélites de comunicação e sistemas de posicionamento global, o famoso GPS, além da criação de uma rede de computadores chamada ARPANET, que foi a precursora da internet, a atual rede mundial de computadores, tá? Letra A. Com base nessas informações, é correto afirmar que a Guerra Fria foi um período marcado pelo temor de um confronto militar entre as duas superpotências da época e sem grande significância para o desenvolvimento da humanidade, justifique, tá? Então, qual foi a grande questão, né, da Guerra Fria? Por que a gente chama de Guerra Fria? A Guerra Fria ela não foi um contato direto, tá? Então, a gente tinha a União Soviética e a gente tinha os Estados Unidos, e eles nunca chegaram a se confrontar diretamente. Claro, ocorreram outros conflitos, tá? Que foram tão financiados pelos Estados Unidos como também pela União Soviética, mas esses dois países, propriamente dito, eles não chegaram a se confrontar. E qual que era a ideia da Guerra Fria? A Guerra Fria, na verdade, foi uma guerra de influências, tá? Então, a gente tem os Estados Unidos e a gente tem a União Soviética, marcando o que a gente chama de mundo bipolar, tá? Então, são dois países com formas políticas, economias diferentes, que de uma certa forma tentam influenciar o mundo todo, ou seja, tentam, isso no período da Guerra Fria, tá? Tentam fazer com que haja cada vez mais adeptos e mais seguidores e mais apoio de diversos outros países, tá? Daí, como uma forma de dizer o poder que tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética tinham, eles deflagraram, tá, diversos conflitos de competitividade, como, por exemplo, as guerras, né, o arsenal nuclear. Então, os dois países, eles investiam muito nisso, né, investiam em foguetes, investiam em tecnologias nucleares para dizer o quão poderosos eram, mas eles nunca chegaram a utilizar esse arsenal, esse armamento durante a Guerra Fria. E também tinha a corrida com a chegada da Lua, tá?
Então, um país chegar e fincar a sua bandeira na Lua, né, e dizer que pisou na Lua, isso seria uma prova muito grande de supremacia, tá? Então, essas disputas foram disputas que acabaram fazendo com que a ciência e a tecnologia elas se tornassem cada vez mais apuradas, e a partir daí a gente tem o surgimento, né, como por exemplo da internet, tá? Não da internet do jeito que ela é hoje, claro que ela evoluiu muito, tá? Mas ali os primórdios. Então, em termos de tecnologia de comunicação, tecnologia de transporte, tecnologia de modo geral, esse período ele acabou tendo muito esse desenvolvimento. E é claro que com o fim da Guerra Fria, né, posteriormente, todas essas tecnologias elas acabavam não sendo só utilizadas para cunho militar, mas também para cunho civil e governamental, tá bom? Então, a gente pode dizer que, com base nessas informações, é correto afirmar que a Guerra Fria foi um período marcado pelo temor de um confronto militar? Sim, as pessoas elas tinham, né, esse medo de fato deflagrar uma guerra mesmo, né, violenta, enfim. Portanto, né, a segunda parte aqui fala que foi uma época sem grande significância para o desenvolvimento da humanidade. Não, tá errado, tá? Muito pelo contrário. Foi uma época onde vários recordes, vários desafios, eles foram superados, né? Como, por exemplo, o homem ir até a Lua, ok? B. De acordo com o texto, a rede precursora da internet foi resultado de avanços tecnológicos obtidos durante o período da Guerra Fria. Cite outros exemplos de avanços tecnológicos obtidos naquele período e que hoje são comuns e acessíveis a um grande número de pessoas em todo o mundo. Se necessário, faça uma pesquisa, tá? Então, a partir daqui, é interessante que vocês façam a pesquisa de vocês, tá? Mas tem algumas coisas que vocês vão acabar se esbarrando, vão acabar se encontrando, e eu vou adiantando, tá bom? Por exemplo, a tecnologia do celular, tá? É algo que surgiu aí depois da Guerra Fria, tá? Obtenção por imagens de satélites, tá? Através de aplicativos celulares, a invenção do forno micro-ondas, câmeras fotográficas digitais e alimentos desidratados são alguns dos exemplos, alguns dos estudos e tecnologias que surgiram em função da Guerra Fria, tá? Então aí na sua pesquisa você pode se aprofundar mais sobre esses temas, tá? Sobre essas invenções. Página 408, tá? Bora lá. Compreender a estrutura social do mundo atual é importante para conhecer as relações entre as sociedades. Vivemos em um sistema mundial no qual as viagens, a comunicação instantânea, a organização em redes, os fluxos de capital e mercadoria acabam por criar uma estrutura social e uma cultura mundial. Essa nova ordem mundial também encerra poder e desigualdade. Considerando essa afirmativa, conclui-se que a nova ordem mundial vem se apresentando como uma realidade mais complexa, marcada por disparidades entre os países ricos e pobres, norte versus sul, rivalidades religiosas, choques de interesses entre nações. Beleza, essa é a alternativa correta. Mas vamos ler as demais. A ordem mundial, ao longo de todo o século XX, foi pautada pela bipolaridade liderada pelos Estados Unidos e pela União Soviética e se esgotou com a ruptura do modelo socialista no final dos anos 80. Por que isso está errado? Porque, na verdade, essa alternativa está fazendo uma definição da Guerra Fria e não da nova ordem mundial que veio depois da Guerra Fria, tá? Então, enquanto que a Guerra Fria a gente chama de mundo bipolar, a nova ordem mundial a gente chama de mundo unimultipolar. Beleza? C. O poderio militar e econômico promove o reordenamento da ordem mundial. A importância dos recursos naturais vem aumentando e se tornando essencial para a hegemonia de um país. Vamos lá. O que está errado
nessa questão. Vamos por parte. O poderio militar econômico promove o reordenamento da ordem mundial. Sim, os países que têm um maior poder militar e principalmente um poder econômico são os principais países, né, dessa nova ordem mundial. Primeira parte está certa, ok? A importância dos recursos naturais vem aumentando e se tornando essencial para a hegemonia de um país. Então, infelizmente, né, quando a gente fala sobre recursos naturais, a gente está falando sobre meio ambiente. E quando a gente considera essa nova fase do capitalismo, que é a nova ordem mundial, muitas das vezes o meio ambiente ele é deixado de lado, tá? Então, apesar de os recursos naturais eles serem, sim, importantes, eles acabam não sendo essenciais para a hegemonia de um país. Ou seja, um país que se torna importante no cenário mundial não é necessariamente aquele país que preserva o meio ambiente. Muito pelo contrário. Os países mais desenvolvidos são os países que mais agridem o meio ambiente em função do seu desenvolvimento, que poluem cada vez mais os rios, que de uma certa forma polui cada vez mais o ar, tá bom? Ali através da emissão de carbono, né? Tanto por causa das indústrias, como também por causa da geração de energia e transporte, ok? O surgimento de organizações internacionais e a criação dos blocos econômicos possibilitaram a promoção da paz no mundo, bem como a relativização da pobreza e da desigualdade entre os povos. Então, vamos lá. Primeiro, o surgimento de organizações internacionais como a ONU, ok, né, teve ali a promoção da paz no mundo, mas a criação de blocos econômicos não necessariamente, ok? Porque a ideia dos blocos econômicos é uma relação comercial, tá? Acima de tudo comercial. Tudo bem, por exemplo, quando a gente fala sobre a União Europeia, um dos critérios da União Europeia tem a ver também com essa relação, né, da promoção da paz, tá? Mas isso não é necessariamente de regra. Bem como a relativização da pobreza e da desigualdade entre os povos. Não, essas organizações, né, principalmente a ONU, ela não foi criada com o objetivo de relativizar a pobreza e a desigualdade entre os povos. Muito pelo contrário, se tem ali a ideia de tentar, né, reduzir a pobreza e as desigualdades entre os povos. Então, isso considera como uma das principais pautas e um dos principais problemas a serem resolvidos a níveis mundiais, tá bom? Inclusive, os blocos econômicos também têm um pouco disso. Falando sobre, de novo, a União Europeia, o combate à pobreza e à desigualdade social é um dos pilares para que você tenha, pelo menos entre os países membros, uma relação saudável comercial, tá? Então, quando você tem uma discrepância econômica, isso acaba também sendo um problema para as relações comerciais também, tá bom? Olha lá. Em 2018, a Rússia sediou a Copa do Mundo de Futebol, recebendo em seu território seleções de vários países. Faça uma pesquisa em revistas ou na internet sobre a importância política e econômica desse evento para um país que durante muitos anos esteve sob o sistema socialista. Anote as informações abaixo, tá? Então, fazendo uma breve revisão, né? Quando teve o fim da União Soviética, né? A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a gente tinha uma série de países, dentre eles a Rússia, tá? E a Rússia era o principal país da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tá? URSS, ok? Daí, com o fim da URSS, a Rússia, ela se tornou, né, independente e os outros países também
declararam a sua independência, né? Que atualmente é chamado de ex-URSS, ou seja, ex-União da República Socialista Soviética, tá? Isso na década de 90. Quando a gente chega em 2018, a gente tem uma Copa do Mundo, que a Copa do Mundo é um evento a nível mundial, tá? E apesar de ser um evento esportivo, ele é também um evento financeiro. Que a primeira coisa, né, que atrai, né, quando se fala de Copa do Mundo é o turismo, né? Então, a gente pode falar aí um pouco, né, sobre essa questão do turismo, tá? E claro que o turismo ele vai envolver também a economia, mas o que uma Copa do Mundo realmente ela marca é o símbolo, tá? Da exteriorização de uma economia, tá? Ou seja, como a Rússia ela era um país socialista planificado, tá? A partir do momento que ela cediu uma Copa do Mundo, ela está abrindo também o seu mercado, ela está abrindo também o seu comércio exterior. Deu para entender? Então não é só uma Copa do Mundo, tá? Também tendo aí uma influência econômica, tá? Que envolve o evento esportivo, ok? Ok, página 409. Vou ler com vocês, tá? Os quadrinhos já dizendo mesmo as respostas, ok? Então vamos lá. Atualmente, o mundo é caracterizado por amplas desigualdades socioeconômicas. É possível regionalizar o mundo tendo como base o desenvolvimento dos países, dividindo o globo entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos. No início do século XXI, 5 países subdesenvolvidos apresentaram rápido crescimento econômico e passaram a ser chamados emergentes. Esse grupo é chamado BRICS: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Para medir o grau de desenvolvimento de um país, utilizam-se indicadores sociais como PIB, Produto Interno Bruto, renda per capita e IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Os países desenvolvidos apresentam valores superiores de IDH em relação aos países subdesenvolvidos. O capitalismo é o sistema de governo predominante no mundo atual, baseado na propriedade privada dos meios de produção. O socialismo é um modelo de governo alternativo que foi adotado pela URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e outros países baseado na propriedade coletiva dos meios de produção. O mundo bipolar que ocorreu durante a Guerra Fria foi marcado por uma divisão entre as duas superpotências da época, Estados Unidos e URSS. O mundo atualmente é marcado por uma ordem multipolar, com exceção de diferentes polos de poder. Ok? E então a gente vai para a página 411, tá? Observe as fotografias com suas respectivas legendas. Então, temos aqui 1, 2, 3, 4, tá? Então, a fotografia 1, muçulmanos em mesquita. A 2, dança típica alemã. A 3, sushi, prato da culinária japonesa. E a 4, nome de um parque escrito em várias línguas, tá? As imagens acima mostram exemplos de elementos que fazem parte das tradições de povos e nações, conforme estudado na página 358. Relacione as imagens com os elementos que as representam, tá? Então, eu vou falar um número e a palavra. Então, 1 é religião, muçulmanos e mesquita. 2, festa tradicional, que é a dança típica alemã. 3, comida típica, que é sushi, prato da culinária japonesa. E 4, idioma, nome de um parque escrito em várias línguas. Então, a sequência fica 1, religião, 4, idioma, 3, comida típica e 2, festa tradicional. O que esses elementos eles têm em comum? Que todos esses elementos eles representam aspectos culturais de um povo, ok? Página 402. Explique como podem ser estabelecidos os limites dos territórios
nacionais. Então, os limites de territórios nacionais, tá? Geralmente eles são feitos a partir de acordos, a partir de tratados, tá? Que eles são acordos diplomáticos, são reconhecidos mundialmente, ok? E esses limites eles podem ser estabelecidos tanto por marcos naturais como marcos artificiais. Marcos naturais como os rios, montanhas, ou fim de uma floresta, enfim, qualquer coisa que dê para ser marcado, tá, naturalmente. Já os marcos artificiais costumam ser cercas, costumam ser muros, tá? Ou então simplesmente colocar um obelisco, fazer uma frente militar, tá? Então tudo isso podem ser também os marcos, tá? Que vai dizer ali os limites de um território nacional. Beleza? 3. Relaciona as nações abaixo das suas respectivas informações. Então, nós temos Kurdistão, País Basco e Tibete. Então, vou ler direto, tá bom? Vamos lá. Kurdistão, minoria étnica representada por cerca de 30 milhões de pessoas em países como Turquia, Iraque e Síria. País Basco, sua população apresenta forte identidade nacional e desejo por independência em relação ao governo espanhol. E Tibete, minoria étnica que segue preceitos religiosos budistas e foi dominada pela China. Então, nós temos, né, na sequência de cima para baixo, PTC, ok? Então, País Basco, Tibete e Kurdistão. 4. Ocupando uma região muito rica em petróleo, exprimida entre as fronteiras da Turquia, Síria, Iraque e Irã. Este povo, que não constitui um Estado, tem lutado por sua independência desde o século XVI e teve todas as suas tentativas de emancipação reprimida com extrema violência. Trata-se dos curdos que tentam criar o Kurdistão, ok? Então, gabarito letra E. Página 413. 5. Observe abaixo o limite dos países europeus nos anos de 1947 e 2011, tá? Então, vamos lá. Qual é a data de cada um dos mapas, tá? Então, 1947 e 2011. Quanto tempo transcorreu entre eles? Ou seja, qual é a diferença de tempo entre o primeiro e o segundo? 64 anos, tá? Cite ou descreva duas alterações entre as fronteiras dos países observadas entre os mapas. Então, o primeiro mapa a gente tá falando, né, de um período ali da guerra, né, mundial, e no segundo, os pós-guerras. Então, quais foram as principais diferenças que a gente percebe nos limites dos países europeus durante a guerra e depois da guerra, ok? Então, vamos lá. Nós temos o fim da União Soviética, tá? Que foi na década de 90. Então, só ali a gente já percebe a independência e a formação de diversos pequenos países, tá? Como Estônia, Letônia, Lituânia, tá? Que não existiam, né? Antes, por exemplo. E nós temos a criação, né, desses novos países e a dissolução da Iugoslávia, tá? Então, vocês percebam que a Iugoslávia, ela também se tornou em diversos outros pequeninos países, tá? Como, por exemplo, nós temos aqui a Croácia, nós temos a Bósnia, então, tipo, vocês comparem, né, um mapa com o outro que vocês vão perceber essas diferenças, ok? 6. São critérios utilizados pelo IDH para dimensionar a qualidade de vida de um país ou região, exceto, ou seja, ele quer o que não é, ok? Então, a gente vai ter aqui 3 corretas e uma errada. Então, renda, expectativa de vida e escolaridade são critérios utilizados para se medir o índice de desenvolvimento humano.
O único que não é densidade demográfica e por isso a resposta é letra C, tá? E então a gente chega na página 414, a última, tá? Então vamos lá. Descreva, se possível, com exemplos, algumas das principais características do sistema capitalista. Então aqui nós temos 6 quadros, tá? Cada um desses quadros tem as características do sistema capitalista e é para dizer, a gente falar, né? Escrever, na verdade, sobre alguns detalhes, né? O que significa, tá bom? Eu vou ler, tá bom? Então vamos lá. Propriedade privada dos meios de produção. O que isso significa, tá? Isso significa que uma minoria, tá? Chamada geralmente a classe burguesa, detém, tá? A propriedade dos meios de produção, como por exemplo as fábricas, bancos, empresas, estabelecimentos comerciais, tá? E possui maior poder sobre o total da produção e do lucro, tá? Que é gerado através dessa estrutura. Então, isso que significa propriedade privada dos meios de produção. Uma classe que detém o poder, tá? Das formas em que as coisas elas são produzidas, ou seja, dos estabelecimentos mesmo, o dono de fábrica, de banco e por aí vai. Divisão internacional do trabalho, tá? É produção e circulação de bens entre países, exportando bens acabados ou matérias-primas. Um produto pode ser fragmentado em diferentes etapas da sua produção por diversos países até chegar à montagem final. Ou seja, divisão internacional do trabalho é aquela clássica ideia de que cada país produz uma partezinha de um produto, como por exemplo um avião, tá? E ele vai ser montado em um local onde essas peças elas vêm de diversos lugares do mundo. Isso que significa divisão internacional do trabalho, tá? Estou falando da divisão internacional do trabalho recente, tá? Porque a divisão internacional do trabalho já é algo que existe desde o período da colonização, ok? Divisão social do trabalho. O processo de produção em geral ocorre por meio de trabalhos e espaços divididos e isolados uns dos outros. Por exemplo, a fábrica produz e a loja comercializa, tá? Então, cada parte da produção, tá? Ela é dividida socialmente, tá bom? Divisão de classes. De um lado, os proprietários dos meios de produção e de outros trabalhadores que vendem a sua força de trabalho, tá? Então, quando a gente está falando de divisão de classe social, a gente está falando, né, dessa divisão entre patrões e trabalhadores, ok? Ou os proprietários dos meios de produção e proletariados. Trabalho assalariado, tá? O trabalhador que vende a sua força de trabalho por um salário. Então, existem diversos tipos de trabalho, tá? Então, o trabalho assalariado não é o único, mas o assalariado ele é predominante, tá? No sistema capitalista. E produção para o mercado, tá? Acumular lucros é o principal objetivo. A produção é destinada, sobretudo, ao comércio, ou seja, tudo vira mercadoria e tudo é feito para vender, ok? E por último, descreva algumas ideias do sistema capitalista. É capitalista? Não, é socialista. Falei o sistema errado, tá? O socialista. Então, gente, o que é o sistema... Eita. Então, descreva algumas ideias do sistema socialista. O que é o sistema socialista? O sistema socialista, ele surgiu como uma crítica ao sistema capitalista, tá? Por quê? Enquanto que o sistema capitalista se tem uma divisão de classes, o sistema socialista ele tenta quebrar essa ideia da divisão de classes e fazer com que não haja uma sociedade com classes sociais. Outra coisa, tudo que é produzido, ao invés de ir para os donos dos meios de produção, ser dividido entre a população como todo, tá? Então, teoricamente, não existiria essa relação de riqueza e pobreza, ok? É o que eles chamam de economia planificada, ou seja, é uma economia que beneficiaria diretamente a pessoa que produz, tá? Os principais precursores do sistema capitalista foi Karl Marx,
tá? Em Frederick Engels, tá? Dentro desse contexto, né, do processo da industrialização e da exploração do trabalho. Então, no sistema capitalista, nem tudo viraria mercadoria como ocorre com o capitalismo. Então, as principais ideias do socialismo são essas, tá bom? Então, é mais ou menos sobre isso que vocês podem escrever aqui, tá bom? Então, gente, essa foi a nossa correção, tá? Do exercício de hoje, tá bom? Depois passo para vocês a correção escrita, mas aqui é mais para dialogar, né? E para vocês terem também, né, uma explicação sobre isso, tá bom? Então, gente, um beijo e até a próxima.